Olá novamente, meus amigos internautas, aqui é o Ângelo para mais um bate-papo sobre outro destino nacional. Hoje eu queria falar um pouquinho da região serrana do Rio, né? Para vocês entenderem, tem uma série de parques estaduais em volta, mas vamos focar nos pontos principais ali. Mas lembrando sempre, tem muita coisa em volta. Tem cidades pequenas que não entram muito nesse contexto, por questão de estrutura, mas vale a pena visitar sim. Tá, vamos começar aí uns 70 quilômetros do Rio, seguindo na antiga Serra da Estrela, que hoje é conhecida como Serra de Petrópolis. Você tem a cidade de Petrópolis, né? Antiga sede da monarquia, Palácio de Verão, enfim, né? Que hoje é o museu, né? O Museu do Império, né? O Museu Imperial. E quando você entra ali, você tem muita coisa de história, tem muita diversidade ali em Petrópolis. Quer dizer, você entrou ali, você já passa pelo Palácio Quitandinha, que era o antigo cassino e hotel, e aí com a proibição do jogo no Brasil, ele vem à falência, porque enfim, é um projeto muito suntuoso, muito caro, né? Não dá para você ficar mantendo aquilo com reserva de quarto, simplesmente tem que ter o a mais, que era o jogo, né? E pro bem ou pro mal, ele foi proibido no Brasil. O jogo de cassino, diga-se bem claro aí de passagem. E aí você dentro ali, você perto do Museu Imperial, né, o antigo Palácio de Dom Pedro II, você tem a Catedral Dom Pedro de Alcântara, você tem a Avenida Keller com os palacetes, né, inclusive a casa da Princesa Isabel, e de todos os nobres da época, né, dos dois lados do rio, na Avenida Keller, você tem uma série de palacetes aí que eles moravam. Aí você vai ter mais perto da universidade, você tem a Casa do Santos Dumont, Praça 14 Bis, né? E uma variedade gastronômica impressionante em Petrópolis, principalmente daquela cidade. Dá inveja de muita capital, viu? Vai lá ver, você tem restaurante para todo tipo, forma e tamanho, inclusive. Eu lembro que você chegava na região de Itaipava, né, que é a grande Petrópolis ali, tinha uma casa de, não sei se existe até hoje, era uma casa de paejas, né? Era um espanhol, ele fazia até aquela paeja negra, não é tão simples de achar por aqui. Então você tem uma variedade, né, uma vastidão gastronômica fabulosa ali. E aí a gente seguindo aí mais uns 60 quilômetros dando a volta, né, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a gente chega em Teresópolis. Se vai muito lá para comércio de malha, essas coisas e tal, mas aí tem alguns outros detalhes ali em Teresópolis que eu acho importante ressaltar. Primeiro, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né, que é um parque nacional, até aquele pico do Dedo de Deus, enfim, mais uma série de pontos aí bem conhecidos nacionalmente. Eles têm uma trilha, já comentei sobre isso, de 3 dias de caminhada entre uma cidade e outra, mas eu aconselho fazer aquilo com guia, com todo o preparo, o mínimo de condicionamento físico, porque realmente 3 dias no meio do mato, sem saber para onde está indo, né, e sem um apoio, realmente é bem complicado, é bem arriscado. E a entrada do parque está justamente ali em Teresópolis. E ali em Teresópolis também, você tem um parque que chama Parque Magique, é um parque com uma temática medieval, né? Fazia parte de um hotel, enfim, você pode visitar só o parque. Ele estava fechado, eu não sei como é que está agora, eu entrei no site e não consegui entender direito se ele está funcionando ou não, né? Mas eu acho que ele está fechado ainda, a gente precisa dar uma acompanhadinha. Se alguém souber alguma informação mais atualizada, pode me passar aí, eu repasso para o pessoal, não tem problema nenhum, tá certo? E interessante é a Granja, o Lago Comari, né, que é a sede da CBF, né, onde a seleção fica lá, não me ouçam tal de perna pro ar, né, porque jogando ultimamente tá difícil, mas enfim, isso é para outro vídeo, é para outro assunto, não é para agora, tá? E aí você tem mirantes diversos, cachoeiras, trilhas, né? Você tem uma área de mata ali, de natureza, tem outros parques nacionais em volta, parques estaduais, que vale a pena conhecer. Uma curiosidade, dali você sai, né? Você está uns 65 quilômetros ali mais ou menos, seguindo por uma outra rodovia, você tem o rio Macacu, é com CU mesmo, Macacu, e aí você tem a Cachoeira do Macaco, você tem o Parque dos Três Picos, né? Que aí você tem poços, cachoeiras, trilhas, né? Em cima dessa temática de natureza, de ecoturismo, você tem muita coisa ali com uma certa estrutura, é legal conhecer. Então tem gente que não vai, tem gente que fica nesse Petrópolis, Teresópolis e não desce ali, né, pro Cachoeira do Macaco, que é o nome do lugar, tá? Diga-se de passagem. Tanto é que mais ao sul da cidade, você tem um parque ali que é o Santa... Eu sempre esqueço o nome daquele parque, gente. É o Parque Terra Santa.
Ele tem uma temática cristã, né, sobre os passos de Cristo, a vida de Jesus. Para quem já é mais ligado a essa questão, vale a pena conhecer sim. Ele tem estrutura de parque, restaurante, banheiro. Até a galera tava falando, pô, só tem um restaurante só, você vai se meter lá no meio, lá, você fica com sede, não tem de comprar água, então vai mais ou menos preparado já para isso. Mas aí quem gosta, né, quem é envolvido nessa questão religiosa, ou até algumas famílias que querem passar um dia diferente, realmente vale a pena você conhecer ali. Né? Aí dali, se você voltar, eu digo que é mais fácil por Teresópolis, você seguir em Nova Friburgo, no meio do caminho, você tem a Cachoeira do Frade, a cachoeira com 10 metros de altura, muito visitada na região, né? E tem algumas coisas em volta ali, em questão de trilhas também. Essa cachoeira tem uma trilha leve, dá para andar com criança, não é nada que vai te arrebentar. Óbvio que quem tem problema de locomoção, sempre aconselho a não ir, né? Porque é uma trilhazinha, terra, você pode escorregar, cair. Então toma alguns cuidados básicos aí que não custa. E aí mais 55 km para frente você está em Nova Friburgo, que é a capital nacional da lingerie. Se você quiser comprar lançamentos para atacado, para revenda, para uso, ali é o lugar. Tem gente do Brasil todo ali para comprar, né, esse produto. Lógico que ele tem malharia, tem mais um monte de coisa. Tem uma parte de natureza fabulosa também, de trilhas, tem cachoeiras, né? Você tem aí uns parques em volta, mas a galera, 90% vai lá realmente para compra de lingerie, tá certo? Bom, inclusive tem um parque municipal ali que tem umas piscinas naturais, enfim, tem uns mirantes, tem umas trilhas, inclusive tem uns mirantes até no meio da cidade, assim, tem algumas outras coisas para você ver, sim, tá certo? E aí hoje foi um bate-papo rápido aí, só pra gente ter noção dessa Serra Fluminense, como é que ela funciona. Lógico, se você subir de Teresópolis um pouco mais para cima, você já mudou de estado, enfim. E tem muita cidade pequena ali, não dá para falar de todas, que é muito... Eu falo que aquelas cidades são quase povoadas, assim, elas são bem pequenininhas, mas elas têm umas estruturas legais, cada uma tem um chamariz. Mas aí o seu agente de viagem, ele vai te mostrar isso aí, vai te dizer qual que é a melhor opção para você. É um lugar que dá para fazer excursão a partir do Rio, até de São Paulo também, de BH, depende do tempo que você vai ficar na região. E dá para fazer muito de carro, né? Você sai com a família, aí tem excursões, tem bate e volta, para você ter ideia, dá para fazer aí. Dá para fazer uma coisa no mesmo dia, de final de semana, ou fazer uma coisa para a semana toda, fazendo aí umas hospedagens aí variadas nesses lugares que eu falei. Tá certo, gente? Não esquecendo de se inscrever. YouTube, Instagram, M Consultoria em Turismo. E até o próximo vídeo, meus amigos. Um grande abraço.